Bom dia, igreja. Bom dia. Tá fraco esse bom dia aí. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós leremos dois textos numa sequência bem próxima aí na sua Bíblia. Isaías, capítulo 65, lá no finalzinho do livro do profeta. E depois, o capítulo 66, a partir do verso 18. Eu fiz a opção aqui dessa vez pela revista e atualizada, que é a versão que eu estou lendo. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia ou apenas ouvir. Verso 17 do capítulo 65. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenham cumprido seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto dela. Não edificarão para os outros homens, para que os outros habitem. Não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, o leão comerá palha com o boi, o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Passa uma página na sua Bíblia, 66, a partir do verso 18. Pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e os que dali escaparem, eu os enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, povos que atiram com arco, a Tubal, a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. E eles anunciarão entre as nações a minha glória. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, como oblação ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários. Os trarão ao monte santo, a Jerusalém, diz o Senhor, como filhos de Israel, trazem suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Pois como os novos céus e a nova terra, hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor. Assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão, e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos fortalece, nos alimenta, nos vivifica. Esta palavra é poderosa por si mesma, Deus. Apenas de ser lida, ela é capaz de penetrar o nosso entendimento, o nosso coração. Ela divide osso, medula e até pensamentos. Nessa manhã, eu peço a ajuda do Teu Espírito, para que não eu, mas Ele, transmita a mensagem que a Tua palavra tem para nós nessa manhã, Senhor. Amém.
Irmãos, você que tem acompanhado essa série deve ter percebido, né, que nós temos aí tratado da escatologia no Antigo Testamento. E antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu quero chamar sua atenção para alguns detalhes sobre a riqueza do livro de Isaías e como nós devemos, né, chegar até essa leitura que nós fizemos aqui, que está aí no finalzinho, né, está aí na conclusão do texto do profeta. A escatologia no Antigo Testamento, ela tem uma característica que vocês já devem ter percebido. Ela tem uma dualidade, né, ao mostrar o curso da história e o presente estado das coisas, né, e a ordem presente do mundo, e tudo isso vai chegar ao fim numa promessa, né, de uma nova ordem, de um novo tempo, né, de uma nova criação, que é o tema da nossa mensagem nessa manhã. No Antigo Testamento, principalmente, nós temos aí muitas profecias em que Deus cumpre o seu propósito na história. Isaías é um exemplo claro disso, quando ele profetiza sobre, né, o futuro cativeiro na Babilônia. Mas a escatologia no Antigo Testamento também tem um propósito, né, de fazer apontamentos para fora da história, que é exatamente o que o nosso texto aqui vai sinalizar para a gente, já que ele é, né, a conclusão de todo o trabalho desse profeta. Eu quero fazer um parênteses, né, e sempre quando a gente trata de escatologia, eu gosto de lembrar isso para as pessoas. Escatologia, meu irmão, minha irmã, não é um instrumento de repressão, de opressão, de impor medo nas pessoas, né, quando elas ficam apavoradas sobre como será o fim do mundo, né? A gente lê essas palavras e isso costuma colocar medo em algumas pessoas, principalmente aquelas cuja fé está aí, né, meio cambaleando, né? Em alguns casos isso pode redundar até em dificuldades mentais, né? Tem aí um diagnóstico recente, né, de pessoas que começam a ler essas coisas e ficam aí com o tal do toque religioso, né? Tem toda uma categoria assim, de ensinamentos em que tudo que a gente vai falando parece que é só para impor, né, medo nas pessoas. Eu sou de uma época em que as igrejas em que eu frequentava, alguns pastores falavam que não podia pregar o Apocalipse, senão as pessoas não iam voltar na igreja. Né? Era terrível ouvir isso, né? O meu propósito não é esse, né? Que fique claro assim. E eu, por causa do profeta Isaías, decidi fazer essa introdução pensando, querido, na esperança escatológica. A esperança escatológica precisa ser nutrida de uma certeza que nós estamos olhando para o futuro. E nós passamos, então, a olhar para esse futuro, almejando um tempo para além do juízo divino. Esse tempo vai chegar. É um tempo em que Deus, Ele vai retomar as promessas que Ele fez, que Ele deu desde Gênesis, né? Lá no capítulo 1, né? Quando Ele coloca o homem como vice-regente da criação, e já coloca-o diante de uma tarefa de reinar, né, de governar o mundo. Isso em si já é uma promessa, né, que é quebrada pelo pecado. Ali em Gênesis 13 a gente tem esse relato. Deus está trabalhando para retomar essas promessas e fazê-las cumprir. Essa é a esperança escatológica. É por isso que quando nós lemos os textos do profeta Isaías e de outros profetas também, essa esperança, ela reafirma um reino de justiça, um reino de paz, né, em que esse Deus que é criador tem o domínio sobre tudo que Ele fez. Por isso o texto que nós lemos começa assim, né? Eu crio novos céus e nova terra.
Então, quando você lê um profeta, né, eu separei um texto aqui, do profeta Amós, por exemplo, né, que ele diz lá no capítulo 5, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Não fica com medo, não. Tá bom? Não é para ter medo do dia do Senhor, porque Deus não é um Deus furioso que fica lá jogando raizinho na sua cabeça, né, esperando a hora que você vai pecar para te punir com aquela, né, com aquele raiz. Isso é coisa dos Zeus, não é de Deus, tá bom? Você aprendeu lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha essas imagens lá. Está tudo errado, querido. A palavra profética, ela não deve produzir, né, somente emoções negativas ou um desespero no coração de quem ouve as palavras do profeta. Muito pelo contrário, ela deve despertar a nossa consciência para aquilo que está escrito em muitos lugares, em toda a lei de Deus, que você deve lembrar dessas palavras e guardá-las no seu coração. Se você lê o profeta Isaías com muita calma, você vai ver que ele faz isso o tempo inteiro, ele não está nervoso. O próprio Jesus, quando ele fala, né, ao povo, muitas vezes as pessoas olham para Jesus como se ele também estivesse bravo ali com os fariseus, né, contra aquelas pessoas. Lembra quando Jesus, ele olhando para o povo, ele diz, olha, toma sobre vós o meu jugo, que ele é manso, que ele é leve, né? O fardo que eu vou colocar sobre mim, o seu é pesado, mas o meu é leve. Troca comigo. Por quê? Jesus fala, né? Eu sou manso e humilde de coração. Eu quero primeiro mudar a sua ideia sobre o profeta, né? Porque senão você vai ler o texto achando que o profeta está de olho, né, que é o profeta moderno, né, gente? Todo mundo tem medo dos profetas modernos. Você olha para ele assim, vai revelar o seu pecado. Né? Isso não é profecia. Esse tipo de oráculo, né, em que o profeta só está preocupado em descobrir, expor o pecado, não tem muita função se a palavra de Deus não entrar no seu coração e alinhá-la com a vontade de Deus. Todo juízo emitido por um profeta, ele tem a única intenção de trazer você de volta para Deus, de fazer com que você ande nos caminhos do Senhor, lembrando e observando a palavra de Deus, porque é dela que nós precisamos para caminhar diante do Senhor na sua presença. Então o livro do profeta Isaías é riquíssimo nesse sentido. Eu quero dar aqui pelo menos três informações sobre o contexto geral. Primeiro, Isaías desenvolveu seu ministério entre os anos 700 e 740 a.C. Ele viveu no reino do sul, né? Isaías, ele está vendo o que está acontecendo nessa época aqui ao reino do norte, né? Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Você sabe que nesse período Israel estava dividido em 2 reinos, e no ano 721, né, a Síria toma o reino do norte. Isaías está vendo isso tudo acontecer. Então a gente tem aqui uma informação importante. Os primeiros 39 capítulos de Isaías, ele tem em mente o que está acontecendo com o reino do norte. Ele mora no sul, né, e tem em mente o que está acontecendo com o reino do norte. Então, esse livro de Isaías é tratado por muitos autores com 2 livros, né? Alguns chamam de Deutero-Isaías, o segundo livro. O fato é que esse segundo livro, que começa no capítulo 40, vai até o 66, ele muda o tom da conversa para profetizar sobre o futuro daquele povo que ficaria escravo, que estaria durante 70 anos lá na Babilônia. Então ele está vendo 2 coisas. O nosso contexto aqui, já que nós estamos falando dos capítulos finais do segundo livro de Isaías, ele tem em mente, né, o futuro que está sendo profetizado para Israel quando ele iria para o cativeiro. Isso é importantíssimo você ter em mente. Outra característica de todo o livro de Isaías
é o modo dele escrever, né? Essa estrutura que eu vou apresentar aqui, ela está presente no livro inteiro. Alguns teólogos chamam de juízo e esperança. Eu preferi chamar de denúncia e esperança. Porque o profeta sempre vai denunciar os pecados do povo, vai expor toda aquela falta de reverência à palavra de Deus, e, ao mesmo tempo, né, logo em seguida, ele vai propor um arrependimento, um retorno à palavra de Deus, a partir do pecado que está sendo revelado, desnudado. Então, não se trata necessariamente, né, as profecias, de um pecado individual, mas um pecado da nação. O pecado do povo que deixou de ouvir a Deus, né? Então, nós temos aqui uma estrutura pactual, né? O texto mais conhecido nosso, provavelmente, é Deuteronômio 28, né? Você lembra lá, se me ouvires, né, comerás o melhor dessa terra, blá, 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 blá. Né? Porém, se não me ouvires, tem lá as maldições. Nós chamamos isso de bênção e maldição. O fato é que essa estrutura está conservada em todo o livro de Isaías. Ele apresenta a denúncia e, logo em seguida, ele vai chamar o povo ao arrependimento. Isso acontece aqui no nosso texto, embora nós não tenhamos lido aqui os versos iniciais, mas eu quero te mostrar isso. Abra sua Bíblia no capítulo 65. Nós não vamos ler tudo, apenas 3 versos, para você entender. E eu vou apontar para você aqui onde estão as denúncias, né? Como nós lemos 2 capítulos, vamos ler aqui trechos do 65, 2 e 5, e o 66, 3 e 4. Diz assim: estendi as minhas mãos o dia todo para o povo rebelde. Olha a primeira denúncia que ele faz. A denúncia de que, ao negligenciar a palavra de Deus, isso é a rebeldia. Como essa rebeldia é apresentada? Esse povo anda por um caminho que não é bom. Andam após os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me provoca diante da minha face. Olha o que eles continuam fazendo. Sacrificando em jardins e queimando incenso de tijolos. O que é isso, querido? Idolatria. Estão fazendo ídolos para eles mesmos. Que assenta entre sepulturas e passa a noite junto aos lugares secretos. O que é isso? Práticas ocultistas, bruxaria. O profeta está fazendo uma denúncia. Que come carne de porco, achando-se caldo de coisas abomináveis nas suas vasilhas. Lembra? É um mandamento direto aqui, Levítico capítulo 23, sendo quebrado. Né? A carne de porco, naquela época, era considerada uma carne de animal impuro. Segundo a prescrição da Torá, o povo não estava nem aí mais para isso. E o profeta está lembrando. Veja que não tem nenhum tipo de confissão aqui, né? de exposição de um pecado individual. Toda a nação estava fazendo isso. E ainda mais, retira-te e não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Olha o que ele dizia. Estes, diz Deus, são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Deus fica irritado com esse povo. Verso 66, verso 3. Quem mata um boi é como que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão. Quem oferece oblação, como que oferece sangue de porco. Se não podia nem comer porco, o povo estava oferecendo sangue de porco no altar. Esse mesmo povo queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Portanto, eles escolheram os seus próprios caminhos. Veja que a estrutura é muito parecida com a do capítulo anterior. E tomam prazer nas suas abominações. Também eu escolherei as suas aflições, farei vir sobre eles aquilo que temiam. Porque quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não escutaram. Mas fizeram que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Está muito claro, queridos, que todos os 2 trechos anteriores aos que nós lemos estão trazendo as denúncias.
denúncias de um conluio, né, do povo em abandonar os preceitos divinos. O que a tarefa profética, né, de Isaías e de tantos outros faz, e a única intenção dela é trazer o povo de volta à obediência à sua palavra. Esse trecho, muitos comentaristas dizem que ele está conectado com um contexto maior ainda, que começa lá no capítulo 56, no versículo 1. Isaías, gente, parece um livro que foi feito de computador, as conexões são tão lindas, parece que ele faz aqueles grandes parênteses, né? E aí ele está falando uma coisa, faz um parêntese gigante, de repente ele emenda lá 10 capítulos na frente com o que ele estava falando atrás. Né? E muitos comentaristas que eu fui até eles aqui concordam com isso. O que Isaías está falando aqui nos capítulos 65 e 66 tem uma conexão direta com o que ele já estava dizendo desde o capítulo 56. E nesse capítulo, querido, são aqueles capítulos que a gente gosta tanto, né? Em que vai trazer as promessas do povo sobre um Messias, sobre o ungido do Senhor. Se esse povo, essa é a mensagem desde o capítulo 56, se esse povo mantivesse a retidão e praticasse a justiça, eles teriam crido na revelação, eles teriam recebido o ungido de Deus. Essa é uma síntese desse grande grupo aí, né, de 10 capítulos do livro. Irmãos, o que Isaías está propondo na conclusão aqui, né, desse grande contexto que eu estou dando para você, é que se o livramento da Babilônia, tenha isso em mente, se o livramento da Babilônia era algo praticamente impossível de se pensar, como nós pregamos aqui no livro do profeta Daniel, o que Isaías está propondo aqui é a seguinte mensagem: não existe nada impossível para Deus. Não existe algo novo que Deus, o Criador, não pudesse fazer. Se Ele é realmente o que nós estamos dizendo, o Criador do universo, e Ele fez o cosmo pela Sua palavra, Ele tem poder de criar um novo céu e uma nova terra. Quem aqui tem condição de dar conselho a Deus? O salmista diz isso, o apóstolo Paulo lembra disso. Quem deu conselho para Deus? O novo céu e a nova terra é, na mente do Senhor, não só uma ideia, é uma promessa. E isso está sendo dito desde o capítulo 3 de Gênesis. Que Ele, através do ungido, esmagaria a cabeça da serpente. Inclusive, esse verso vai aparecer aqui na nossa exposição. Mas vamos ao texto. Versos 17 a 19, como eu já tinha anunciado, começa com Deus dizendo: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão delas. Meus irmãos, está muito claro aqui que essa palavra, novos céus e nova terra, representam a totalidade das coisas criadas. O que Isaías está anunciando aqui é exatamente o que João viu quando abre o seu evangelho. Ele olha para Jesus, né, e quase repetindo o texto lá em hebraico, né, de Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Ele olha para Jesus e fala: olha, Deus está fazendo novas todas as coisas, porque no princípio era Ele. Ele estava lá com Deus. Ele estava no início com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que o profeta está dizendo aqui é exatamente a mesma coisa. Essa profecia, querido, estabelece um marco cronológico, né, em que o reino de Deus está sendo anunciado. Existe uma promessa no tempo, como eu disse antes, mas existe uma promessa para além do tempo, para depois dos juízos divinos.
E isso fica muito claro em toda a Escritura, quando os autores, os profetas, mas também os autores do Novo Testamento, eles pegam essas palavras, né, do reino de Deus. Fiz alguns exemplos aqui para fundamentar aqui. 2 Coríntios 5,17, olha o que Paulo diz. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Em Jesus, Paulo está dizendo exatamente o que João já havia dito. Deus está fazendo em Jesus novas todas as coisas, inclusive a sua vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Também o reino de Deus, ou essa era vindoura, ou a nova criação, chame do que quiser, diz respeito àquilo que Deus está fazendo, porque não foi anjo que Deus sujeitou ao mundo vindouro, né? Disso que nós estamos falando, diz o apóstolo Paulo. Pedro vai falar sobre isso, mas nós lembramos aqui que já que estamos tratando, né, de Apocalipse, e citando muitas vezes, veja se também não é exatamente o que está lá no capítulo 21, versos 4 e 5, né? Então eu vi tronos, os quais se assentaram sobre eles, foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Nós temos falado aqui que parte desse reino de Deus também é esse reino milenar de Deus, no qual o mundo será redimido e renovado. Tantos outros trechos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, Apocalipse 21, acabamos de ler, vão dizer que os novos céus e a nova terra existirão depois de um primeiro céu e uma primeira terra. Todos os autores estão concordando com o que Isaías está trazendo aqui. O próprio Jesus diz isso. Mateus capítulo 24, né? Existe esse paralelo entre a destruição de Jerusalém, né? O pastor Guilherme pregou aqui sobre a cidade na semana passada, a importância da cidade no plano de Deus, a importância da restauração desse lugar da paz. Jesus lembra que Jerusalém seria destruída no capítulo 24 de Mateus, Marcos 13, Lucas 21. Veja, querido, o que o profeta está trazendo aqui para que esse povo fosse alimentado de uma viva esperança, é dizer para nós que toda essa ordem presente terá fim. E ele dá exemplos. Verso 19. No lugar da dor, da vergonha e da culpa que são gerados pelo pecado, ao entrar no mundo, Deus está dizendo algo maravilhoso para esse povo que crê nessa promessa. Deus está dizendo que o seu povo se alegrará e se regozijará por causa do que Ele está criando. Essa é a mensagem no verso 19 que está na sua Bíblia. Querido, alegria e gozo, ou algumas traduções trazem gozo ou regozijo, aparecem aí 3 vezes nos versos 18 e 19. Quem já teve contato com literatura hebraica sabe que isso é muito importante. Se Deus diz uma coisa, os rabinos diziam isso, né? Se Deus diz uma coisa, isso é bom, mas se Ele diz 3 vezes, você pode prestar atenção que essa ênfase, ela é intencional. Por 3 vezes o profeta diz que alegria e gozo vão estar presentes na nova criação. Essa alegria, querido, será tão intensa, que você não vai se lembrar mais de todo o sofrimento da ordem presente. E aqui entram as elucubrações teológicas, né?
Entenda o que o profeta está querendo dizer. Né? Muita gente pergunta assim, será que eu vou conhecer a Júlia lá na Nova Jerusalém? Claro que vou, se eu te desconhecer eu vou morrer de tristeza. Lá não é lugar de tristeza, né, Julinha? A questão aqui não é de memória. A questão aqui é da intensidade da alegria que tem nesse lugar. Quando você experimenta uma alegria intensa, essa é a única coisa capaz de apagar aquela memória da tristeza. O profeta está dizendo aqui, ao dizer, 3 vezes, gozo e alegria. O próprio Deus vai se alegrar nessa cidade. Isso se torna tão intenso, querido. Você vai estar tão imerso nesse regozijo que Deus mesmo vai produzir em você, que com pouquinho tempo você vai esquecer de sofrimento. É isso que o profeta está dizendo aqui. Jerusalém será recriada, está aí na sua Bíblia, como alegria. O lugar de tristeza, né? Pastor Guilherme disse isso aqui, o Igor também disse isso nas pregações que ele fez. Nunca na história a gente viu um momento de paz naquele lugar. Mas Deus está chamando, Jerusalém, Jerusalém é o lugar da paz, a cidade do Deus da paz. É isso que significa o nome dessa cidade. O profeta está dizendo que esse lugar vai fazer jus ao seu nome, porque Deus vai se alegrar na cidade, e o povo que mora nessa cidade. Sião será uma alegria para si mesmo, e para todos aqueles que forem lá anualmente para adorar esse Deus. Então não preocupa se a memória de quem você vai lembrar. Eu amo a minha esposa. Será que eu vou lembrar da minha esposa? Essas coisas que a gente fica brincando, Será que eu vou lembrar do fulano, da minha filha? Vai, querido, você vai lembrar. O que você vai esquecer é do tanto de sofrimento que essa vida te impôs por causa dos pecados da sua rebelião contra Deus. Isso vai sumir. É disso que o profeta está falando. E por que a gente tem que se deleitar em Deus? Meus irmãos, aprenda isso. Porque as lágrimas, os clamores, a angústia, é fruto, é resultado do pecado. A angústia na vida de alguém é resultado da sua rebeldia contra Deus. E o profeta está dizendo que esse lugar, na nova criação, não tem lugar para pecado. E é por isso que essa lágrima, essa tristeza que ronda o nosso coração dioturnamente vai desaparecer para sempre. Para sempre. Apocalipse 7:7, 21:4, Isaías 25:8, são todas promessas que ele mesmo já comentou. E veja, se Deus está criando todas as coisas de novo, é claro que o profeta tem em mente Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é a queda. O que Deus está fazendo, queridos? Anulando os efeitos do pecado. Anulando a desgraça que foi a separação da presença desse Deus. Deus mesmo vai se regozijar, porque Deus é bom e compassivo. Deixa eu te dizer uma coisa, de uma vez por todas, querido. Quando você sofre, Deus sofre. Isso não é palavra de coach, não. O próprio profeta Isaías diz isso. É porque você não leu o texto inteiro. Quando nós lembramos que Deus lançou sobre Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, todo o seu pecado. Todo o seu pecado. Ele foi feito pecado por nós. É por causa das pisaduras de Jesus que você está sentado aqui hoje. É porque Deus fez em Jesus todas as coisas novas que você vem a essa igreja semanalmente. Tim Keller diz isso, o sofrimento do Filho é eterno. O sofrimento do Filho é eterno, não porque ele está sofrendo agora, é porque ele carrega todos os seus pecados eternamente, até o dia em que ele vai queimar isso no incenso, como sumo sacerdote. Vai colocar e vai apagar esse pecado de uma vez por todas. Essa é a promessa do sacerdócio de Jesus Cristo. É isso que o profeta tem em mente.
Ou você acha que Deus não sofre quando você sofre? Claro que sim. Sofre porque o que te faz sofrer, e talvez você não perceba isso com tanta intensidade, é o pecado, é o distanciamento de Deus. Esse é o maior de todos os sofrimentos. E o profeta vai dar exemplos aqui sobre isso. Quando eu estava lendo o texto, achei que o texto era mais fácil, era mais difícil do que eu imaginava. Quando eu estava lendo o texto, eu falei, Senhor, eu precisava de aplicar esse texto, né? Aí eu fui lendo umas 200.000 vezes para ver. O próprio profeta faz aplicação. Ele está falando disso, é só você lembrar do que eu disse no início. Faça um exercício de imaginação agora e pense você, lá na Babilônia. Faz esse exercício. O profeta está dizendo para você que a sua vida boa vai acabar. E daqui um tempo, você vai ficar 70 anos exilado, vai perder tudo. Beleza? Esse é o contexto aqui. Olha o que ele diz nos versos 20 a 25, querido. O profeta está dando exemplos concretos de coisas que causam sofrimento inigualável, insuportável às vezes, no povo que está ouvindo essa profecia. Ele mesmo está aplicando, eu que não custei a perceber isso. Ele mesmo está fazendo a aplicação. Veja, na sua Bíblia, aí a partir do verso 20, eu te pergunto, você conhece uma dor maior do que a perda de um filho recém-nascido? O que o profeta está dizendo aqui é uma aplicação. Os filhos, uma criança recém-nascida terá vida curta, o pecado faz isso. Mas na nova criação, nenhuma criança terá vida curta. Nenhuma. Lá não vai ter morte prematura. E eu sei que muitas pessoas sofrem com isso, porque eu mesmo sofri. Eu e minha esposa perdemos 3. O pior deles foi o primeiro, que já tinha a expectativa de nascer. Eu queria, eu sonhei, eu vi o olho sonhando. Passou algumas semanas, foi embora. Nós passamos umas 3 noites chorando, sem sair de casa. Mas a promessa aqui é essa. Nenhuma criança recém-nascida terá vida curta. A mensagem do profeta aqui, querido, significa exatamente o que eu vou te dizer. Se alguém tivesse que morrer aos 100 anos, seria considerado como uma criança. E ele faz aqui um jogo de palavras no verso 20, né? O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Todos os comentaristas concordam que esse trecho é de difícil tradução. Mas se ele estiver realmente fazendo um jogo de palavras com a criança que morre prematuramente, ele também está dizendo que essa metáfora na Nova Jerusalém é a seguinte: é claro, querido, que lá não vai ter pecado. Lá não tem pecado. A ideia é mesmo que se um pecador não fosse detectado durante 100 anos, olha que impossível, mesmo que você não percebesse o pecado durante 100 anos, ainda assim a maldição não alcançaria. A maldição não estaria lá. A mensagem aqui, queridos, é exatamente aquilo que os autores do Novo Testamento estão vendo e afirmando. Em Jesus, por causa de Jesus, a morte e o pecado e todo tipo de mal não mais estarão presentes. Não é essa a mensagem do final do livro de Apocalipse? Os últimos inimigos a serem vencidos são esses. Lá, a contagem de tempo é desse nível aqui, ó. Se morrer com 100 anos, é novinho ainda. Versos 21 e 22. Olha o profeta também trazendo à luz ao que as pessoas precisavam ver para enxergar a nova criação. Meus irmãos, uma das maiores maldições, dos maiores fardos do pecado, é quando ela não desfruta do trabalho, do seu labor. É isso que esses 2 versículos trazem.
se você construir uma casa, verso 21 e 22, seria outra pessoa que moraria nela. Se você edificasse uma vinha, quem ia comer e beber do produto ali, as uvas e o vinho, não era você, era outra pessoa. Eu te pergunto, querido, existe algo pior? Existe um efeito pior do pecado do que esse? Você sentir que tudo que você faz não tem efeito nenhum. Quem desfruta do bem que é produzido pela força do seu braço é outra pessoa. Essa é a imagem que o profeta está usando. O quadro aqui é esse. Ao invés de lágrimas, de frustração, de sonhos engavetados, de projetos que nunca se concretizam, Deus vai colocar cânticos de satisfação e alegria e louvor a Ele para sempre. Todos, por isso que Paulo diz, todo o trabalho que você produz no Senhor não é vão. Paulo sabe do que o profeta está dizendo. Deus também sabe, querido, das lágrimas que você derrama. Deus sabe do esforço que você faz para pagar suas contas. E no final do mês, o que Deus está querendo te dizer hoje é exatamente o que o profeta está dizendo aqui. Não é Deus que produz isso. Não é Deus que está fazendo algo contra você, é o pecado. Mas a promessa que Ele está dando é que um dia tudo isso vai acabar. E ao invés de choro e pranto, Ele vai colocar um hino de louvor na sua boca. E Ele segue, verso 23, olha que lindo. Os súditos desse reino serão estáveis e de vida longa, como de uma árvore. Está escrito aí na sua Bíblia. Esse povo vai viver tanto que vai ser que nem árvore. Que nem as oliveiras que estão lá no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Tem mais de 2000 anos que estão lá, firme. É o ser. Vai ser desse jeito. Tantas profecias em que nós ouvimos isso, né? Em vez daquela planta, daquela moinha, algumas Bíblias trazem assim, né? Que é levada pelo vento. Ou como o próprio profeta diz no capítulo 10, versículo 9, né? Aquela árvore que Deus mesmo passa a faca nela, que Deus está prometendo, é o que está lá no Salmo 1. Você, querido irmão e irmã, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certinha, todo ano, sem falhar. Eis o homem, não é assim que está lá no Salmo 1? Esse é o homem que teme a Deus, que anda na sua palavra. É isso que o profeta está vendo aqui, querido. Não existe nada pior do que gastar energia construindo algo e nunca desfrutar disso. Não existe. Esse é o efeito pior do pecado. Mas Isaías está dizendo que isso vai acabar. E aí eu preciso te dizer, fazer um parênteses aqui também. Que embora nós não desfrutemos disso em plenitude, querido, nós podemos experimentar isso embrionariamente. Claro que eu não poderia deixar de consolá-los, né, com essa palavra. Porque eu acredito, querido, que o mesmo Deus que dá promessas para o futuro, dá promessas para hoje. E de repente, né, você não vê o fruto do seu trabalho hoje. Mas a vontade de Deus para nós é alimentar a nossa esperança. A gente pode ter experiências frustrantes na vida. Seu salário pode não estar dando para pagar tudo ainda. Você pode estar desempregado, você pode estar perdido na vida. Mas eu quero te lembrar hoje, nós não trabalhamos para nós mesmos. Nós trabalhamos para Deus. E se a ordem vigente vai ser substituída por uma nova ordem divina, o seu trabalho no Senhor hoje não é vão. Ele vai usar o trabalho da sua mão.
Aprenda a glorificar Deus no pouco que Ele te deu. Aprenda a satisfazer-se não no tanto de dinheiro que você tem investido, mas no tanto de esperança que você deposita naquilo que Deus está prometendo. Porque o apóstolo Paulo também, talvez pensando nisso aqui, diz aos Romanos, capítulo 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam o seu Deus. Essa é a mensagem do profeta, querido. Se isso é verdade, hoje, quanto mais será na nova criação. Deus está cuidando de cada um de nós. Não duvide disso, porque senão você desloca no tempo e acha que essa profecia aqui é só para lá. Então é isso mesmo, não. Deus vai cuidar de você hoje, e tem feito isso, e vai continuar fazendo. E a bênção aqui, a última desse capítulo, né, desse finalzinho, está aí nos versos 24 e 25, ele diz, olha, tudo isso eu estou dizendo para vocês, para que a comunhão com Deus seja perfeita. Verso 24. Nós somos, irmãos, todos os dias bombardeados com aquela dificuldade de manter a nossa comunhão com Deus. Somos aprisionados de redes sociais, Instagram, WhatsApp, essa trejeira toda. Alguns com 2 ou 3 jornadas de trabalho, por aí vai. O profeta vai terminando esse capítulo dizendo, olha, Deus, lá nesse reino, tudo isso vai desaparecer. Porque lá, querido, porque lá, antes mesmo de você falar, Deus já vai aparecer na sua frente para te responder. Ele já sabe assim hoje. Hoje já é assim. Antes mesmo que a palavra chegue na boca, Deus já sabe. Mas agora não é só Deus saber. Deus vai te atender. Deus vai chegar na sua frente e vai te perguntar, o que você está querendo agora? A presença é tão real, é tão verdadeira, tão concreta, que essa é a imagem que o profeta quer passar aqui. Quando antes mesmo da gente começar a falar e apresentar a nossa súplica, Deus já estará lá do seu lado. Deus já começará a responder. Algumas traduções trazem assim, né? Ele já terá começado a responder. Ele te ouvirá enquanto você estiver falando. Você quer algo mais pessoal do que isso? Não é ruim quando você está conversando com alguém e ele está olhando no celular? Deus não vai ficar olhando no celular dele, vai olhar na sua cara. É isso que o profeta está dizendo. Espera aí que deixa eu olhar. Não, ele vai olhar no seu olhão assim, ó. É isso que ele está dizendo. Na nova criação, queridos, para a gente terminar aí esse capítulo, né, e passar para o outro, a natureza, todos os efeitos da queda serão anulados. O verso 25, né, que chama a atenção de muita gente também, né, olha gente, esse leão aqui é vegano, né, ele come capim. Não tem nada a ver com isso, o texto está falando de veganismo, de naturalismo, nada disso. O que o profeta está dizendo é que a ordem que Deus estabeleceu para as coisas será renovada, restaurada. Esses 3 bichos não estão aí à toa, não. Porque se Deus coloca o homem no jardim, na criação, para governar sobre esses animais, o que acontece? Qual é o efeito do pecado? Esses animais se rebelam contra o ser humano. Ele está falando aqui da fúria do leão. Vai lá colocar a mão na cabeça de um leão sem domesticá-lo, para você ver. Eu sei que lá na Argentina tem um zoológico, dá para você colocar. Mas não é desse que o Isaías está falando, não. Esse zoológico não existia nessa época aqui, não, tá bom? Não é esse zoológico. O profeta está falando da fúria que a natureza tem. O profeta está falando daquilo que Paulo está dizendo, aos romanos também, que a natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque na nova ordem, querido, na nova ordem que Deus vai estabelecer, na nova criação, você vai ser o vice-regente de tudo
que foi criado, como era o propósito original de Deus. Mas uma coisa vai ser mantida, talvez para você lembrar, porque lá em Isaías 9 ele fala da mesma coisa, mas lá não tem a serpente. Claro que Isaías tem em mente Gênesis capítulo 3. Não é? Qual o bicho que aparece aqui? Qual que é o peçonhento que aparece aqui? A serpente. A serpente, para que você nunca se esqueça do que Deus fez na criação e na nova criação, vai continuar arrastando sobre o seu ventre e comendo pó. Como um sinal de Deus ter vencido o pecado na pessoa de Jesus Cristo. Está aí na sua Bíblia. Vamos passar para o capítulo 66, na mesma ordem, mas aí o profeta, ele amplia, dá o juízo, como nós lemos, mas ele está dizendo agora que as obras más e todos os planos pervertidos dos rebeldes serão apenas como uma fumacinha no olho dele. Nós lemos. Deus vai reunir de todos os lugares da terra. Querido, se o capítulo 65 está sendo direcionado aos israelitas, aos hebreus, né? Por causa da Babilônia, agora nós temos algo escandaloso. Profeta, por isso que Isaías, segundo a tradição, morreu apedrejado. Hoje eu brinquei aqui de manhã, né? Quem deseja ser profeta tem que tomar cuidado, porque quase nenhum passou ileso, morreu tudo, né? Apedrejado, martirizado. Porque isso aqui é assustador o que ele está dizendo agora. E aqui nós temos o cumprimento cronológico na pessoa de Jesus. Eu concordo com todos os comentaristas que eu li. Pelo menos uns dois ficaram em dúvida lá sobre o que é esse sinal que ele diz aqui no verso 19. Deus vai colocar um sinal. Que sinal é esse, querido? O sinal que Deus daria, e se a gente ler o restante do texto, esses 5 versos, você vai ver que Deus, na nova criação, está trazendo de todos os povos, tribos, línguas e nações, pessoas diversificadamente diferentes para esse mesmo lugar. Esse povo também vai estar na Nova Jerusalém, na nova criação. Talvez Paulo tenha tirado daqui a sua teologia do enxerto lá, né, dos capítulos até o 8, 9, 10, né, na verdade 9, 10 e 11 ali de Romanos. Em Jesus Cristo, Deus está fazendo nova todas as coisas. Então, esse sinal não pode ser outra coisa que não a própria presença de Jesus, o Deus encarnado. Porque a partir do momento em que Jesus entra na história, ele inclui cada um de nós aqui. É por isso que nós estamos aqui hoje. Meu querido irmão e irmã, se você teve contato com a literatura hebraica em algum momento, você vai ver que o que o profeta está dizendo aqui é assustador. Porque não tinha na mente de ninguém naquela época que Deus poderia trair gentios para si. Mas agora ele está chamando gente de tudo quanto é lado. E como Deus faz isso? Em Jesus, é na cruz. Quando ele entra no Santo dos Santos, e na sua morte aquele véu é rasgado e dá acesso a cada um de nós aqui. Veja, irmão e irmã, leia com atenção. Verso 20, por exemplo. A missão do profeta não é necessariamente trazer somente os israelitas ao arrependimento. Deus está abrindo espaço agora para que as missões no mundo tenham alcance global. A gente vê isso, nós vamos pregar isso aqui com certeza na próxima fase dessa série, né? As profecias escatológicas do Novo Testamento. Mas o que a gente está vendo aqui, o profeta está dizendo, gentios crentes vindo a Jerusalém, trazendo consigo seus irmãos. E olha como é que Deus trata essas pessoas. Talvez você não esteja entendendo a dimensão do que o profeta está dizendo aqui, porque hoje a gente não tem essa noção, né, de separação, de ser o povo eleito. Mas nessa época aqui, pertencer ao pacto
você sendo gentil era algo inimaginável. Inimaginável. Você não entra no pacto. Aliás, para ser sacerdote, nem o israelita tinha esse privilégio. Ou você herda isso consanguineamente da tribo de Levi, ou você tem essa alternativa, entra por outra forma de pacto, né, que os rabinos chamam de Pidyon Raben, que é o resgate do primogênito. Se você vai lá, o primeiro primogênito de cada família é oferecido ao Senhor, e você não paga o resgate, ele é inserido como um levita. É o caso de Samuel. Só tinha essa maneira. Nem Jesus enquadra nisso. Só para você ter uma ideia. Se Jesus cismasse de ser da tribo de Levi, não podia, porque ele nasceu da tribo de Judá. Está entendendo o que está acontecendo aqui? O profeta está falando, olha, inclusive tem um negócio que é assustador. Dessas tribos aí, Deus vai pegar uns para sacerdotes e levitas. Está aí na sua Bíblia. Deus está escancarando tanto a sua bondade na nova criação, que Ele vai trazer também desses gentios, desses outros povos, aqueles que Ele chama aí, vasos, versículo 21, vasos puros nos quais carregam as oferendas de Deus. Eu e você, querido. Você tem dúvida que Deus é bondoso e compassivo? Olha como é que Ele olha para você. Está com dúvida? É assim que Deus te vê. Deus está falando que você é um vaso puro nos quais Ele deposita as suas bênçãos e você carrega as oferendas a Deus. Também não importa, não se preocupe com o cumprimento literal, né? Se você vai ser gentio lá gentio levita, lá na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Não é isso que o profeta está dizendo. O que o profeta está abrindo aqui é um caminho. O profeta não poderia ter encontrado um jeito melhor de chocar essa audiência. Porque, querido, na Nova Jerusalém só vai ter um sacerdote. E o autor de Hebreus sabe disso. Hebreus 10, 19 e 25, depois você lê na sua Bíblia. Jesus é ao mesmo tempo a oferta e o sacerdote que recebe aquela oferta. E ele está lá agora, oficiando. Agora. Quantas horas aí na sua? 12:31. Está lá fazendo isso. Oferecendo a Deus sacrifício por mim e por você, de uma vez por todas, porque Ele é a oferta e Ele também é o sacerdote. É claro que Isaías sabe disso. Então ele termina com uma exortação, verso 24. Aprenda isso hoje, mas não tenha medo dessas palavras, porque o objetivo é ver o Deus bom e compassivo que cuida de você. Mas ele termina dizendo, olha, todos os outros deuses, eles apenas pretendem o que não podem concretizar, que é te dar a garantia dessa promessa aqui, que foi o próprio Filho de Deus. Então o profeta termina o texto dizendo, só existe dois tipos de pessoa, querido. As que se curvam diante de Deus em adoração e as pessoas que loucamente se rebelam contra elas. É isso que está escrito aí na sua Bíblia. Para o homem só existe dois destinos: adorar e viver diante de Deus, ou, segundo ele mesmo, lê aí na sua Bíblia, essas pessoas que não entendem essas palavras, o verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará para essas pessoas. E eu quero terminar esse sermão te lembrando, queridos, que ao longo de todas as voltas da história e dos cumprimentos dos pactos de Deus com os homens, abrangendo toda a totalidade do que Deus propôs desde o início,
que é entregar ao homem a criação, e esse homem governe nessa criação. Mas quando o homem falha, Deus providencia o meio de refazer o seu propósito original. Por isso, a nova criação depende da compreensão hoje, para nós, de que Cristo é a palavra de Deus inicial, mas também é a última palavra de Deus para nós. Por isso que Isaías termina esse capítulo assim: ou você adora e reconhece quem Deus é, ou você se rebela contra Ele. Mas aqueles que foram atraídos a Jesus vão entender hoje que a união mais profunda entre a criação e o pecado e a queda e a consumação de todas as coisas está em Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o criador e consumador de todas as coisas. E se nós temos nas Sagradas Escrituras a promessa de que Deus está fazendo novas em Jesus todas as coisas, na pessoa de Jesus nós podemos dizer, estão fundidos a criação e a consumação de todas as coisas. Não há outro caminho. Não existe possibilidade de você desfrutar dessas promessas se você não estiver em Jesus. Tudo foi criado por meio dele, para ele e por ele. O sentido pleno, querido, da vida que foi dada para você lá na cruz, e a promessa da ressurreição e de herdar esse reino vindouro, está baseado num ato divino em que Deus, na pessoa de Jesus, Ele elimina o absurdo do pecado. Deus está dizendo para nós, pela boca do profeta, que nós devemos aguardar a nova criação, porque um dia Jesus mesmo vai consumar a sua obra e Ele vai dizer, como está lá em Apocalipse 21:5, eis que eu faço novas todas as coisas. Então, nessa manhã, querido, a palavra de Deus para você é que você se aproprie de todas as bênçãos que nós temos quando compreendemos que a criação tem um lugar no propósito original de Deus. E continuará tendo, porque Deus vai fazer novas todas as coisas. E nós já participamos disso em Jesus. Então que a sua fé e a sua esperança sejam alimentados nessa manhã. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra que nos anima. Obrigado, Senhor, porque nós não temos capacidade humana de medir a profundidade do que o Senhor está dizendo para nós. Talvez, Senhor, porque somos displicentes e a nossa capacidade de imaginar aquilo que o Senhor tem reservado para nós está tão restrito, Senhor, ao sofrimento que nós temos aqui, que nós pecamos também de não desejar isso ardentemente. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós queremos nos apropriar dessas promessas, nesse lugar que está reservado para nós e que nós já desfrutamos em algum nível dessas promessas, mas ainda aguardamos o cumprimento total delas. Minha oração por essa igreja hoje, que o Senhor os fortaleça, para que creiam que esta palavra que está sendo trazida hoje e sendo pregada nessa igreja é a verdade para nós. É a verdade quando olhamos para Jesus. É a verdade sobre o que faremos agora. É a verdade quando o seu povo se reúne em torno da mesa que é distribuída pelo próprio Cristo como um sinal daquela glória e dessa promessa que Ele fez para nós.
de que um dia nós beberíamos com Ele desse cálice que agora, Senhor, nós vamos tomar na nossa mão, lá na nova criação, junto com Ele, junto com Jesus. Nós podemos hoje, Senhor, receber isso pela fé, receber isso como um sinal da graça que foi derramada sobre cada um de nós, que éramos estrangeiros, peregrinos nesse mundo, mas agora o Senhor nos deu um caminho, um rumo, um destino. Agora o Senhor nos aproximou à família. O Senhor nos trouxe para a família de Deus. O Senhor nos introduziu na Trindade Santa para sermos conforme a imagem de Jesus. Então, Senhor, pedimos hoje, guarda a mente e o coração de cada um desses irmãos aqui, para desfrutarem dessas promessas, para viverem hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Fortalece-nos, Senhor. Nós te pedimos. Amém. Queridos, você vai pegar o cálice, o pão. Esse é um sinal visível do que nós acabamos de dizer aqui. E deixa eu te dizer que o que te torna indigno de participar da ceia não é o pecado que você cometeu ontem, hoje. O que te torna indigno é não acreditar na promessa que Jesus fez, de que vai te dar esse pão e esse vinho de novo, lá na nova criação. Essa é a indignidade. É comer somente para saciar a fome terrena. Mas agora pela fé você vai pegar esse cálice. Você que é cristão, você que já professou a sua fé publicamente, você vai tomar esse cálice e esse pão na sua mão, como um sinal, uma confirmação sua, de que você está aguardando esse dia que o profeta está dizendo aqui, em que nós vamos comer e beber de novo com Jesus, lá na nova criação. Não coma e não beba se você não tem nesses elementos a sua esperança renovada. Mas se tem, apesar de todo o sofrimento, que Jesus está te dizendo agora é que Ele enxuga a lágrima do seu olho, porque Ele está te alimentando. Não importa o pecado, não importa o tipo de transgressão, a rebeldia. Se a palavra do Senhor coloca você alinhado com Ele, você é bem-vindo para sentar na mesa com Ele. Então vamos orar, beber e comer com fé enquanto nós cantamos aqui com os nossos irmãos.